Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos para mais um treinamento de óleos essenciais. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, eu acho que um dos mais importantes, que é o bom funcionamento, a saúde do nosso sistema gastrointestinal. E a gente sempre começa mostrando que é possível ter mais saúde emocional, mental e física através das soluções naturais. Pode ir para a próxima, Elcio. Para quem não me conhece, meu nome é Vivian Caranicola, eu sou casada com o Elcio, que está passando a nossa apresentação hoje aqui, mãe do Leonardo, de 17 anos, da Luciana, de 12 anos. Não sou aromaterapeuta e nem da área da saúde desde sempre. Na verdade, eu sou formada na minha primeira graduação em ciência da computação. Eu não tinha o desejo de vir para a área da saúde. Eu digo, na verdade, que foi inclusive a aromaterapia que me escolheu, né? Porque foi por uma necessidade que eu comecei a usar os óleos essenciais, uma necessidade emocional de uma crise de pânico. Depois eu me apaixonei por todo esse universo e hoje estou eu aqui como aromaterapeuta integrativa e também líder Gold na empresa doTERRA. Próximo. E hoje, então, nós vamos falar do sistema gastrointestinal, onde começa toda doença ou toda saúde. O sistema gastrointestinal é composto por boca, faringe, esôfago, estômago, onde nós fazemos a digestão dos alimentos, essa é a principal função do estômago, e intestino delgado, onde absorvemos os nutrientes, e intestino grosso, onde nós fazemos a excreção. Apesar de ter tudo isso, né, ser composto por tudo isso, o sistema gastrointestinal, nós vamos focar hoje no estômago e no intestino. Mas saiba que a nossa digestão, ela começa no momento que a gente põe o alimento na boca, no momento que a gente começa a mastigar, ali a gente já vai liberar substâncias que começam a digerir os carboidratos, tá? Então, é importantíssimo que a gente observe a nossa digestão a partir do momento que a gente começa a se alimentar na mastigação, mastigando muito bem esses alimentos, que quando a gente engolir, vão ser mais fáceis de ser digeridos. A faringe e o esôfago têm como principal função ajudar a empurrar, fazer os movimentos peristálticos desse alimento, e então no estômago começa a digestão propriamente dita. Vamos entender um pouquinho mais então sobre o estômago no próximo slide. O estômago tem algumas funções, né? Além de digerir o alimento, ele armazena esse alimento por um tempo de 2 a 4 horas, obedecendo, às vezes, um fluxo de alimentos que a gente comeu, pessoas que às vezes comem toda hora, fica ali uma fila de alimento para ser processado, digerido, absorvido e excretado. O estômago faz a quebra das proteínas. Então, o principal macronutriente, né, que é digerido no estômago é a proteína. Ele começa a digestão da proteína, ele faz a quebra dessa proteína através de uma enzima chamada pepsina, que é ativada pelo ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o ácido que a gente tem no estômago, aquele ácido que muitas pessoas tomam antiácido para reduzir queimação, que toma os prazol da vida. Observa o seguinte: à medida que a gente toma esses prazóis em excesso, a gente tira a acidez do estômago. Mas não é por acaso que o estômago é ácido. Então, o primeiro objetivo, a primeira função desse ácido que a gente está vendo aqui é ativar uma enzima que faz a quebra da proteína lá no estômago. E por que que isso é importante? Quando faz a quebra da proteína, a proteína não dá para absorver através do intestino. Então, quebra em aminoácidos para poder absorver depois no intestino e remontar no corpo em proteína, tá? Mas além disso, quando faz a quebra dessa proteína, é o momento em que também é secretado o fator intrínseco, que é uma glicoproteína também, que vai se ligar na vitamina B12. Então, quebrou a carne, se liga a essa glicoproteína na vitamina B12 para ter a absorção da vitamina B12 no intestino.
Simplificando, se você tem baixa acidez no estômago, você pode ter dificuldade de absorção de vitamina B12, tá? Eu gostaria que vocês saíssem daqui com essa informação, que pessoas que normalmente vai fazer exame, a vitamina B12 está baixa, tem que olhar se está tudo bem lá no estômago, tá? Porque é através dessa glicoproteína, do fator intrínseco e da quebra da proteína lá no estômago, que vai ter absorção da vitamina B12, que é importante para muitas funções do corpo, tá? Também é no estômago que começa a motilidade do alimento, o movimento desse alimento que cria o bolo alimentar, que a gente chama de quimo. Esse quimo vira como se fosse uma massinha semilíquida, tá? Uma pastinha para então ir para o intestino. E a segunda função da acidez no estômago, que é importantíssimo falar aqui, que é através dessa acidez que a gente tem a primeira defesa do nosso organismo. O primeiro momento de imunidade do nosso organismo está, né, nessa acidez. Imagina que alguma coisa entre pela nossa boca ou a gente come algum alimento que está contaminado, muitas vezes com a acidez do estômago já mata o patógeno que está entrando no nosso corpo. E se essa acidez estiver baixa, pode ser que esse patógeno passe e vai até o intestino. Por isso, gente, presta bem atenção aqui no que a gente vai falar de óleo essencial. Para quem toma prazol, ou se vocês conhecem os prazóis da vida, alguém que toma com uso contínuo, talvez repensar essa questão de tomar antiácido, porque o fato de tirar o ácido do estômago vai trazer outras consequências, além, claro, dos efeitos dos prazóis, que com uso contínuo e prolongado pode levar, inclusive, à demência, tá? Próximo, Elcio. E quais são os principais sintomas de problema do estômago? Vocês vão observar que quando eu falar aqui, vocês vão falar, mas esse aqui não é problema de intestino? Estômago e intestino estão interligados, um gera problema no outro, eles dependem um do outro, eles têm essa conexão. Então, se desequilibrar um, pode desequilibrar o outro também, tá? Então, o que que são sintomas, né? Quais são os sintomas para perceber se pode existir algum problema de estômago? Dor no estômago, náuseas e vômitos, gases e inchaços, refluxo ácido, azia, perda de apetite, dificuldade para digerir alimentos. Sabe quando come, fica estufado ali, parece que não sai aquele alimento? E diarreia ou constipação, tá? Próximo. Intestino. Quais são as principais funções do intestino? Bom, então fez lá o quimo, né, o bolo alimentar no estômago, desceu, passou pela filinha, passou por um esfíncter. Na hora que esse alimento passa pelo esfíncter, ele abre, passa e fecha esse esfíncter, tá? O estômago é ácido, o intestino não. Então, a primeira coisa que faz nessa hora é que o pâncreas liberar uma enzima que tira a acidez desse bolo alimentar, que tira a acidez do quimo. A partir desse momento, o intestino vai começar a separar os nutrientes para fazer absorção, isso no intestino delgado, né? Vai fazer a absorção dos nutrientes, macro e micronutrientes, então vai absorver proteína, carboidrato, as gorduras, vitaminas e minerais, tá? E depois que passou pelo intestino delgado, que vai no intestino grosso, no intestino grosso tem absorção de água e também excreção das fezes, tá? E por isso que é importante o consumo de água, porque quando chega lá no intestino grosso, se tiver pouca água, vai entrar água, vai absorver água e as fezes vão ficar ressecadas, e é por isso que muitas vezes vem o ressecamento. Então, tá ressecado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar água, tá? Então, principais funções: finalizar a digestão, absorção dos nutrientes, a absorção de água e eletrólitos, formação das fezes, eliminação dos resíduos, produção de neurotransmissores e maior defesa do organismo. Então, aqui eu queria também observar o seguinte: a gente tem uma comunicação intestino-cérebro. Muitos dos nossos neurotransmissores são sim produzidos no cérebro, mas também temos muitos neurotransmissores produzidos no intestino. Um exemplo de neurotransmissor que é produzido através do intestino é a serotonina, o neurotransmissor da alegria, do prazer,
que quando a gente tem serotonina, ela converte à noite para melatonina, que é o neurotransmissor do sono, e diminui os hormônios do estresse. Vocês observam que quando vocês me trazem algum problema de saúde, eu pergunto, como que está o sono? Como que está o intestino? Está estressado? Eu não faço sempre essas perguntas, porque a gente precisa entender aonde está a origem, a causa desse problema. Se a gente ficar olhando só para o sintoma, muitas vezes a gente vai ficar tentando remediar e não busca ali a causa, tá? E por isso que eu faço todas essas perguntas, e é por isso também que é importante a gente cuidar do nosso sistema gastrointestinal. E quando eu falo que é a maior defesa do organismo, é porque, pode ir para a próxima tela, Elcio, para eu explicar. Aqui é o intestino de um lado saudável, então o lado que está tudo juntinho é um intestino saudável. O lado que está separado é um intestino inflamado, com desbiose. Então, o que que acontece na parede do intestino? A gente tem lá a nossa microbiota, que são as bactérias que vão povoar, popular esse intestino. E se a gente tiver um problema de bactéria, dentro desse intestino que não tiver equilibrado, em vez de ele estar todo juntinho, protegendo para que não entre toxinas para dentro do corpo, ele começa a formar buracos. Assim como que está na apresentação do lado direito, tá? Começa a formar buracos. A hora que começa a formar buracos, o Elcio está apontando onde está. A hora que começa a formar buracos, repare lá embaixo que está escrito patógenos e alérgenos, né? Então, essas substâncias patogênicas e alérgicas entram para dentro da corrente sanguínea. Na hora que entram essas substâncias para dentro da corrente sanguínea, o sistema imune fala: opa, temos invasores. Começa a acontecer inflamações pelo corpo para sinalizar para o sistema imune que tem invasores dentro do corpo. Esse sistema imune vai se armar inteiro, vai começar a combater essa inflamação. Quanto mais inflamações tiver, mais vai recrutar o sistema imune. Aí o que que acontece? A gente pega um vírus de uma gripe, por exemplo, nosso sistema imune está lá tentando combater um monte de coisa, não dá conta de combater o vírus que está entrando de repente da gripe. Então percebe como estar muito inflamado está intimamente ligado com a saúde do intestino. Por isso que quando vem questões de dores, uma das coisas que eu falo é como que está a alimentação dessa pessoa e ela vai ao banheiro todos os dias, tá? Para a gente tentar cercar se existe aí algum problema de intestino que está com essa desbiose, levando inflamação e toxina para dentro do corpo, que pode estar causando aquela inflamação, tá certo? Próximo, Elson. Bom, então como que a gente sabe se tem algum problema no intestino? Diarreia ou constipação é o primeiro, né? Ou o intestino prende ou ele solta demais. Dor e desconforto abdominal, gases e estufamento, sabe aquela distensão abdominal que estica a barriga ali? Às vezes as bactérias que estão lá não estão equilibradas e aí você come alguma coisa, fermenta ali no intestino. Nesses casos, a gente até pede para a pessoa reduzir alimentos que fermentam até que a gente consiga equilibrar ali com os óleos essenciais, tá? Sangue nas fezes, perda de peso inexplicada, fadiga crônica, fraqueza, anemia, muitas vezes não está tendo absorção dos nutrientes pelo desequilíbrio desse sistema gastrointestinal, náusea, vômitos, perda de apetite, dor de cabeça. E aí eu quero chamar a atenção para a questão da baixa absorção de nutrientes e trazer até uma outra questão, né? Às vezes você está com baixo nutriente e você vai lá e suplementa, toma uma cápsula para suplementar as vitaminas que estão faltando. Será que vai absorver? Se está com problema de absorção, às vezes precisa corrigir esse intestino antes de aumentar, de suplementar, porque às vezes
a alimentação, aquele nutriente tinha que ser suprido, né? Se não está sendo suprido, qual é o problema? É porque realmente está precisando suplementar ou está precisando absorver o nutriente, tá? Então é importante que o intestino esteja funcionando, inclusive quando toma cápsula de vitamina, tá certo? Próximo. Bom, o que que leva? Qual é a consequência de você ter um desequilíbrio do sistema gastrointestinal? Então, a gente vai falar de vários outros sistemas. Olha como impacta. Quando a gente vai no médico e ele passa um prazol, ele está olhando só o intestino, mas o médico esquece que a gente não é um intestino. Nós não somos só um intestino. Nós somos um ser que tem vários sistemas que se comunicam, tá? Então, quando o intestino, o estômago está em desequilíbrio, está entrando essas toxinas, né, inflamando ali o corpo, quais os sistemas que estão sendo afetados? O primeiro deles é o imunológico, que é o que eu disse para vocês explicando, né? Vai ter mais incidência de inflamação, porque está entrando toxina para dentro do corpo. A chance de uma pessoa que tem desbiose intestinal desenvolver uma doença autoimune é muito maior do que uma pessoa que tem um intestino saudável. Além das dores que eu falei, das infecções, né, do sistema imune ficar, não dar conta de combater tudo e aí poder entrar um patógeno para dentro do corpo, enfim. Eixo intestino-cérebro, que a gente também falou que pode afetar o humor, porque não está tendo produção de serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, pode afetar a cognição, então pessoas com problema de memória, muitas vezes, está precisando também cuidar do intestino, saúde mental, distúrbios neurológicos, tá? Quando a gente tem até aqui a Karina que trabalha com autismo, né? Crianças com autismo precisa olhar para a alimentação. Toda a questão neurológica precisa obrigatoriamente cuidar do intestino, tá? Saúde do sistema hormonal, então vai ter alteração dos hormônios e vai contribuir para desenvolver doenças, né, como da tireoide, tá? Então pode ter uma inflamação aqui na tireoide. Soube que é a síndrome do ovário policístico. Gente, pessoas que têm ovário policístico, antes de sair tomando anticoncepcional, para tirar esse cisto dos ovários e desequilibrar ainda mais o sistema hormonal, olha para a alimentação. Se é uma alimentação inflamatória, com muito excesso de carboidrato, né, açúcar, se é uma alimentação com muitos multiprocessados, se você desembala mais e descasca menos, tá? Observa a alimentação se você tiver ovário policístico, se você tiver endometriose, qualquer problema de ordem hormonal, tá certo? Sistema metabólico. A gente tem uma falha da inabsorção de nutrientes, começa a criar, pelo excesso de inflamação, resistência à insulina, o que pode virar depois uma diabetes, dá mais propensão à obesidade. Pessoas que estão querendo emagrecer precisa também cuidar do intestino junto com o processo de emagrecimento e outros sistemas como pele. Quando vem mancha na pele, acne, alergias, como que chama? Dermatites, né? Quando começa a acontecer tudo isso, a pele só está refletindo o que está acontecendo dentro do corpo, mais especificamente dentro do intestino. Então, pele e intestino tem muita relação, tá? Se tiver com muito problema de pele, pode ver que está com algum problema no intestino. E uma prova disso é quando come muito, sei lá, chocolate, por exemplo, que é doce e gorduroso ao mesmo tempo. Não é comum a gente exagerar no chocolate e começar a sair umas espinhas. Então, é porque existe ali um excesso, né, de açúcar, de gordura, e isso pode ter dado algum desequilíbrio, tá? Dores no corpo também vem a partir, muitas vezes, de uma inflamação que vem por conta do intestino, fadiga crônica, tá certo? Então, vamos ver agora, o que a gente pode fazer para melhorar todo esse quadro.
Antes de falar dos óleos essenciais, a gente vai pensar em hábitos saudáveis. E não é à toa que a doTERRA monta um kit para quem se torna membro da doTERRA. Esse kit é muito bem pensado para trazer um estilo de vida. Eu sempre falo, óleo essencial não é remédio, óleo essencial é estilo de vida. Se você está usando óleo essencial só como remédio no momento que está ficando doente, repense se você pode começar a trabalhar na sua saúde e não na sua doença. E quando a gente vai falar de saúde, a gente vai ter que falar de estilo de vida. Qual é um estilo de vida saudável? Primeira coisa, alimentação. A alimentação tem que ser com comida de verdade. O que que é comida de verdade? Comida que a gente descasca, não que a gente desembala, tá? Então vai ser comida de verdade. Fruta, legumes, verdura, salada, proteínas como carne, frango, peixe, ovo. Isso é comida de verdade. O que a gente desembala, então, aí eu compro aquela lasanha que eu deixo lá no meu congelador para quando eu chegar atrasado. Gente, isso não é, isso é industrializado, isso é multiprocessado, sabe? Então, isso vai, a longo prazo, vai mexendo com todo esse sistema gastrointestinal e vai adoecendo, tá? Então, comida de verdade rica em fibras, além de evitar alimentos industrializados e inflamatórios. Qual o alimento inflamatório? Aí vai da particularidade de cada um. A gente entra ali numa polêmica de glúten, leite, né? Ovos às vezes pode ser inflamatório, banana, enfim, cada um vai ter uma particularidade. No geral, a gente fala do leite e do glúten, mas é a particularidade de cada um, tá? Aí tem que ir testando para ver como você se sente comendo cada um desses alimentos. Mas por via de regra, come comida de verdade que não tem erro, tá certo? Hidratação, tem que ficar com a água, tem que tomar água. Eu ando até com a minha garrafinha aqui, né? A hidratação, para você saber quanto você tem que tomar de água, até coloquei o cálculo aqui para vocês, tá? Vocês vão calcular 0,035 vezes o peso. Pega lá seu peso, calcula 0,035 vezes o peso, você vai saber quanto de água você tem que tomar por dia. E aí você dilui ao longo do dia, né? Coloca numa garrafa para ficar junto com você. Essa garrafa aqui tem 1,1 litro, né? Então eu tomo duas dessas no mínimo por dia. O ideal é tomar até um pouquinho mais, mas eu tomo no mínimo duas por dia para manter a hidratação do corpo, tá? E lembra que lá no intestino grosso a água é absorvida, então se absorve água e não tem água suficiente, as fezes ficam ressecadas. A atividade física ajuda a estimular os movimentos peristálticos para ajudar no trânsito intestinal, ajudar o bom funcionamento do intestino. Gerenciamento do estresse. Quem tem um estresse elevado nessa comunicação, né, do eixo intestino-cérebro, começa a ter problema também no intestino, tá? Sono de qualidade e reparador. A gente precisa dormir para o corpo reparar, para o corpo se recuperar. Então, é importantíssimo um sono de qualidade. Quer saber se tem sono de qualidade? Pensa o seguinte: você dorme a noite inteira? Quantas horas por dia? Dá de 6 a 8 horas por noite, né? Por noite. Que horas você costuma dormir? O ideal é que a gente deite até no máximo 10h30, 11 horas. Às 10 é o pico de melatonina, tá? Então, esse horário é o horário que a gente já tem que estar entrando no estado de vigília para induzir um sono profundo. Ah, mas você deita às 10, você dorme a noite inteira e no dia seguinte você acorda cansado ou descansado. Se estiver acordando cansado, tá dormindo, mas não tá tendo sono reparador, tá bom? E por fim, utilizar óleos essenciais e tem alguns outros suplementos também que dá para utilizar para o intestino, mas hoje nós vamos falar dos óleos essenciais. Próximo. Por que utilizar óleos essenciais? Como que eles vão ajudar? Os óleos essenciais, com a composição química deles, ao ser utilizado de forma aromática, de forma tópica e de forma interna, não necessariamente só interna, e se você for utilizar interna, use com consciência, tá? Eles vão ter ações antimicrobiana,
combatendo as bactérias, fungos e parasitas que afetam negativamente o trato gastrointestinal. Então, as bactérias lá do intestino, né, do estômago ali, ela vai ajudar nesse equilíbrio para que a gente tenha as bactérias boas que mantêm o nosso intestino saudável. Efeito antiespasmódico, estímulo à digestão, ação anti-inflamatória, modulação da nossa microbiota intestinal e ajuda na redução do estresse, tá? A gente também vai ter óleo para ajudar a dormir, né? Isso tudo vai ser aquele kit que a gente compra e a gente coloca no nosso dia a dia para trazer esse estilo de vida saudável. Próximo. Então, eu trouxe aqui alguns óleos essenciais. A gente tem outros, tá? Eu não coloquei, por exemplo, aqui que eu tinha colocado, mas eu tirei o erva doce, porque o erva doce ele tem é, uma função que ele pode mexer com o estrogênio, então eu tirei o erva doce para não ter um uso indiscriminado do erva doce. E tem outros também, tá? Mas eu trouxe 6 óleos essenciais que já dá para a gente cuidar muito bem do nosso intestino com esses óleos, tá? São eles: hortelã-pimenta, tangerina, gengibre, o limão, limão siciliano, tá? Turmeric e o mix de óleos essenciais Zengest, que inclusive a gente está ganhando o Rolon esse mês, se fizer 125 pontos até amanhã, tá certo? Vamos começar pelo hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, e o Elcio abriu a apresentação para mim, mas a dele também ficou sem o óleo. A gente levou para o computador dele para ele colocar o óleo, mas tudo bem, ficou sem o óleo aqui. Hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, uma das principais características dele é relaxar a musculatura lisa do nosso intestino, reduzindo dores abdominais, inchaço, gases e problemas no trânsito intestinal, tá? Ele vai ter ação carminativa. Então, pessoas que têm estufamento, distensão abdominal. Ué, o Elcio pôs outra apresentação? Elcio, vai sem o óleo mesmo. Põe lá no Peppermint. Então, pessoas que têm distensões abdominais, que têm muitos gases, flatulências, pode usar o hortelã-pimenta para reduzir esse desconforto, tá? Ele faz um estímulo na digestão, principalmente para pessoas que têm digestão lenta, alivia cólicas intestinais e náuseas também, tá? Para aliviar náuseas, a melhor forma é inalando e passando aqui na boca do estômago, tá certo? Próximo óleo. No final, eu vou colocar uma indicação de uso desses óleos essenciais, tá certo? Tangerina. Tangerina é conhecido como um ansiolítico natural, a gente já indica muito para questões de ansiedade, e essa vai ser uma das propriedades que vai ajudar o óleo essencial no sistema gastrointestinal, tá? Mas ele tem ação antisséptica que ajuda a combater ali as bactérias e fungos, ajudando a promover um equilíbrio intestinal. Ele tem propriedade laxativa suave, tá? Então, para uma pessoa que tem uma constipação intestinal leve, óleo de tangerina é um óleo indicado que a pessoa pode fazer uso interno. Estimula também a digestão, também tem ação carminativa, ajudando a reduzir ali gases, inchaços e distensão abdominal. E é um ansiolítico natural, que tira a tensão nervosa e a ansiedade, que muitas vezes contribui para o desequilíbrio desse intestino. A tangerina é um dos óleos essenciais que vem no nosso Life Shot. Eu não vou falar do Life Shot hoje aqui com detalhes, porque nós vamos ter uma apresentação do Life Shot na última semana de maio com a Ceissa. Então, ela vai trazer mais detalhes do Life Shot, tá? Mas tangerina vem no Life Shot justamente por causa dessa ação de ajudar ali no bom funcionamento, tanto digestivo quanto intestinal, tá? Próximo óleo, que vai ser o gengibre. O gengibre, eu não coloquei um uso para vocês lá no final, eu montei uma rotina de óleos essenciais, tá? Mas eu não coloquei o gengibre. Por quê? A gente vai usar ele em casos pontuais, tá? A gente vai usar o gengibre no alívio de enjoo, principalmente,
E a gente tem até um caso na equipe de uma pessoa que estava passando por um processo de quimioterapia e a médica tinha indicado o gengibre para ela por conta das náuseas da pós-químio, né? Quando faz a químio, dá muita náusea. E a médica, inclusive, indicou. Mas ele é bom também para enjoo de viagem, avião, carro, barco, navio, enfim, como pós-operatório também. Ele estimula a motilidade, o movimento, né, gástrico, a secreção de enzimas digestivas. Então, quem vai usar? Se você vai comer, por exemplo, você vai numa churrascaria, você sabe que naquele dia sua digestão vai ser mais difícil, você já pode usar o gengibre para ajudar esse processo de digestão, tá? Tem também ação antiespasmódica, que relaxa a musculatura do intestino para aliviar cólica e desconforto, e também tem propriedade anti-inflamatória. Se for um caso de colite, talvez o gengibre seja um óleo para a gente colocar no dia a dia, apesar que normalmente eu coloco outros, tá? Mas o gengibre tem ação anti-inflamatória. E tem uma característica do gengibre que eu não falei aqui, mas que também é importante, é que ele é termogênico. Então, pessoas que estão num processo de emagrecimento, o gengibre também atua como termogênico. O nosso Life Shot também tem gengibre, tá? Então, aguardem que na última semana de maio vocês vão conhecer mais sobre o nosso Life Shot com a Cessa. Próximo óleo que a gente vai falar hoje um pouquinho é do lemon, do limão siciliano, que vem com. Todo mundo já conhece o limão como detox, né? E ele é um detox, mas ele vem com esse efeito depurativo de fazer um detox tanto digestivo quanto hepático. Então, pessoas que têm esteatose hepática, que é gordura no fígado, gente, eu já peguei, eu tenho um depoimento lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver, da Isaura. Ela vinha tentando tratar uma esteatose hepática há sei lá quantos meses. Ela fala lá no vídeo, se vocês quiserem, eu até compartilho depois com vocês lá no grupo. E ela não conseguia, os médicos não conseguiam ajudar nesse processo de tirar a gordura do fígado. E ela estava no grau 3 de esteatose hepática. E qual é o perigo da gente ter muita gordura no fígado num grau muito alto? Essa gordura no fígado, ela pode evoluir para um câncer de fígado, ela pode evoluir para como que fala? Quando bebe, para uma cirrose hepática. Então, é importantíssimo, quando tem gordura no fígado, que essa gordura seja tratada. É claro que a gente vai de novo falar de alimentação, reduzir excesso de carboidrato, excesso de açúcares, né? E muita gente pensa que é reduzir excesso de gordura. Gordura a gente vai reduzir fritura, tá? Mas a gordura boa não é o problema da gordura do fígado. O principal vilão para uma gordura do fígado é o excesso de carboidrato, tá? E junto com essa alimentação mais saudável, a gente coloca o limão siciliano, que ajuda a combater essa esteatose hepática. E essa minha cliente me deu um depoimento assim que eu fiquei até emocionada quando ela me falou que depois de tanto tempo tentando combater a gordura no fígado, ela conseguiu com os óleos essenciais, tá? Propriedades antimicrobianas, que vai também ajudar a equilibrar as bactérias e os vírus que podem causar infecções gastrointestinais, suporte à motilidade, ao movimento do intestino, estimulando esse trânsito das fezes no intestino, tá? E vai aumentar a produção de suco gástrico e bile, prevenindo indigestões e refluxo. Lembra quem estava na semana passada no treinamento da Patrícia, onde ela falou do Zengeste? A Patrícia comentou que o marido dela foi tratar certa vez um problema de estômago, porque ele tinha refluxo. E ele estava certo que ele tinha excesso de ácido, ele tinha falta. O problema dele era baixa produção de ácido gástrico. Então, para quem está com problema de ácido gástrico, baixo ácido gástrico, o lemon também ajuda na produção desse suco gástrico e também da bile, que é responsável pela digestão da gordura, tá certo? Próximo óleo,
Turmeric. Eu adoro esse óleo essencial. Ele é a cúrcuma, tá? Mas tem muita informação do turmeric errada na internet. Quando vocês verem lá que o turmeric precisa ser usado com pimenta preta para absorção, quem está falando isso é alguém que não estudou óleos essenciais. Isso é uma verdade para uma cápsula de cúrcuma 90% padronizada, onde o princípio ativo é curcuminoide, a cápsula. A gente tem a cúrcuma 90% curcuminoide dentro do nosso Life Shot, que a Cessa vai falar na última semana de maio, tá? Dentro do Life Shot, a gente tem cúrcuma com o princípio ativo curcuminoide. No turmeric, o princípio ativo é o turmerone, não é o mesmo princípio ativo da cúrcuma em pó, da cúrcuma cápsula, tá? Porém, quando a gente une os dois, cápsula com os curcuminoides e turmeric com turmerone, a gente potencializa essa ação anti-inflamatória. Por isso, tomar turmeric junto com o Life Shot é maravilhoso, porque daí a gente está potencializando a ação de um junto com o outro, tá? Então, a principal função do turmeric é ser um anti-inflamatório intestinal. E por que que eu trouxe o turmeric e não a copaíba, que também é anti-inflamatório? Porque a gente está falando de intestino. E quando a gente fala de turmeric, é como se ele não é um pré-biótico, tá? Ele é como se fosse um pré-biótico, porque ele vai ajudar a combater micro-organismos patogênicos que tenham no nosso intestino, melhorando a nossa microbiota com bactérias boas que vão fechar o nosso intestino para não ter grau de desbiose e ficar entrando toxinas e patógenos para dentro da nossa corrente sanguínea, tá? Quem que pode usar turmeric? Gente, todo mundo. Eu duvido que ninguém aqui tenha algum grau de problema de intestino. Então, pode usar junto com o Life Shot, que é maravilhoso, tá? E a gente vai usar principalmente em casos de gastrite, colite e síndrome do intestino irritável, tá? Pessoas que costumam ter diarreia com facilidade, o turmeric é um dos óleos que tem que ser colocado na rotina dessa pessoa, tá? Ele também faz estímulo à produção de bile, melhora a digestão de gorduras e melhora a digestão de pessoas que comem, fica muito tempo ali, parece com aquela comida sem, com o estômago pesado, sabe? Ele ajuda nessa questão também. Ele também é um suporte ao fígado como hepatoprotetor, melhora o trânsito intestinal e combate os micro-organismos patógenos, como eu já falei, favorecendo a microbiota benéfica. E agora eu vou contar um depoimento meu para vocês. Eu estou no processo de emagrecimento desde janeiro e eu estou com acompanhamento nutricional. E desde que eu comecei, para quem não sabe, eu estudei 2 anos de faculdade de nutrição, fiz alguns cursos com alguns médicos integrativos, então alguma base, algum conhecimento eu tenho nessa área, tá? E aí, quando eu comecei o meu acompanhamento nutricional, junto também com o médico endocrinologista integrativo, tudo que eu estava buscando nesses dois profissionais é entender qual é a minha dificuldade de emagrecimento. Se eu estou fazendo atividade física, se eu faço um controle de alimentação, aonde está a questão? Será que eu estou com algum problema, algum exame que eu preciso fazer e identificar alguma questão? E uma das questões que eu levei para eles era sobre o intestino, porque o meu intestino sempre tendeu a ser mais constipado. Então, vem daquele termo de pessoa enfesada, sou eu, tá? Fezada cheia de fezes, fezada irritada, sou eu. Então, tudo prende o meu intestino. Tô nervosa, prende. Tô preocupada, prende. Então, tudo prende o meu intestino. E aí, tô tomando água, aumentou a alimentação de fibra. A nutricionista me prescreveu um
probiótico, que foi água para mim, não fez resultado absolutamente nenhum, porque eu não fiz um exame para descobrir qual bactéria eu estava precisando ali no intestino. E então eu falei para a nutricionista, eu vou montar um protocolo de óleos essenciais para o meu intestino. E ela falou, então depois você até me conta o resultado. E o que que eu coloquei nesse protocolo? Life Shot pós-café da manhã para ajudar na motilidade do alimento, todo o sistema gastrointestinal, tá? Coloquei o turmeric para tomar 2 vezes ao dia, após café da manhã e após o jantar. Usei por um período grapefruit, que eu não coloquei aqui, mas o grapefruit foi mais na questão de saciedade. Vocês podem substituir pelo tangerina, no caso do funcionamento intestinal. E eu estou usando uma cápsula que é para alergia, que eu não estou usando com o objetivo do intestino, mas que veio favorecer, porque é uma cápsula que contém peppermint, lemon e lavanda. Quando eu coloquei essa suplementação da doTERRA, eu passei aí ao banheiro todos os dias, tá? Isso foi há 15 dias atrás que eu passei na consulta com ela. Falei que eu ia fazer hoje, eu retornei na consulta e ela perguntou como tá o seu intestino? Eu falei, funcionando todos os dias. Então tá aqui o meu depoimento de que esse protocolo funciona e eu fiz questão de usar porque eu já estava com essa aula marcada de intestino para trazer para vocês se funcionava ou não. E funciona, tá? Então, próximo, porque no próximo eu vou trazer agora sobre o Zengest, que é o óleo do mês, né? Do produto do mês. E o Zengest, eu comecei a fazer o uso dele também na aplicação tópica. Então, ele eu não tomo. Ele eu passo na pele, por todo o abdômen, tá? Pego o estômago, pego o intestino, eu massageio todo o abdômen com ele pós-refeições. Então, pós-café da manhã, pós-almoço, pós-jantar. Para quê? Para ajudar a digestão e esse movimento peristáltico para motilidade, né? Para o movimento e para ajudar a empurrar o bolo, primeiro o bolo alimentar, né? O quimo, depois o bolo fecal, tá? Para realmente o processo de digestão ser todo feito, tá? E o que que o Zengest faz? Primeiro, o Zengest tem muitos dos óleos que eu coloquei aqui. Tem peppermint, tem o gengibre, tem o lemon, tem alguns dos óleos que eu coloquei aqui, contém no Zengest, tá? Ele é um alívio rápido para náuseas e enjoos, tá? Gases e inchaço. Gente, eu tenho algum problema com leite, tá? Porque se eu tomo leite, me dá distensão abdominal. Se eu como muito iogurte, eu tenho distensão abdominal. E quando isso acontece, eu pingo uma gota de Zengest sublingual. Mas não passa 15 minutos, a minha barriga desincha, tá? 15 minutos a minha barriga desincha, para de doer. Então, ele é muito rápido o efeito dele. Melhora a digestão, porque estimula a secreção do suco gástrico e das enzimas digestivas. Tem ação antiespasmódica, então relaxa a musculatura, sendo útil para cólicas, espasmos e desconforto abdominal. Alívio de indigestão e azia, queimação, refluxo. Também, você pinga uma gota sublingual, mas não passa 15 minutos, você já percebe uma melhora. Isso pode ao trânsito intestinal tanto para constipação quanto para diarreia. Ele equilibra. E ele equilibra porque ele equilibra todo esse processo digestivo. Ele vai ajudar na produção das enzimas, ele vai ajudar no equilíbrio da microbiota. Então, são óleos muito bem pensados aqui dentro desse mix para trabalhar a questão da saúde do nosso sistema gastrointestinal. Portanto, gente, é sério isso que eu estou falando para vocês. Se vocês conhecem alguém que faz uso de Prazol, oferece esse óleo essencial para essa pessoa. Oferece esse óleo essencial, vocês vão ganhar esse mês se fizer 125 pontos. Ele é maravilhoso para a saúde do sistema gastrointestinal, tá? E para finalizar, eu trouxe para vocês, né, no próximo slide, uma sugestão de uso dos óleos essenciais para o sistema gastrointestinal, tá?
Então, o que que vocês podem fazer todos os dias? Se você está com problema de constipação, se você tem problema de diarreia ou qualquer outro problema, né, de ordem do sistema gastrointestinal, faz esse protocolo por 90 dias, pelo menos, tá? Todo protocolo que a gente vai usar, não adianta vocês usarem um dia falando, ah, mas não funcionou. Não, tem que dar o tempo do corpo também reagir, tá? Então faz por 90 dias. 10 minutos antes do café da manhã, tomar 2 gotas de óleo essencial Lemon com 150 ml de água morna. Inalar 1 gota de óleo essencial Peppermint mais 1 gota do óleo essencial de tangerina na palma das mãos em concha, assim, né? Ao acordar, após o almoço e no final de tarde. E sabe o que é melhor? Vocês vão estar fazendo isso para o sistema gastrointestinal, mas vai dar uma disposição e uma alegria, porque esses são os benefícios do peppermint e do tangerina também, tá? Que vale a pena fazer, tá? Após o café da manhã, tomar 2 gotas do óleo essencial turmeric junto com o Life Shot. Aplicar o Zengest Touch, né, que é o roll-on, no abdômen após as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. E após o jantar, tomar mais 2 gotas do óleo essencial turmeric. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O que que pode melhorar com tudo isso, tá? Faz o teste e me conta depois. É claro que junto com isso, vocês vão olhar para a alimentação de vocês. Não adianta estar usando os óleos essenciais em busca de um milagre e ficar comendo fast food, batata frita, tomando Coca-Cola, tá? Não adianta. Então, faz uma alimentação um pouquinho mais saudável, junto com os dos óleos essenciais e eu vou dizer para vocês que além do funcionamento melhor, né, de melhorar o funcionamento do seu estômago, do seu intestino, você começar a ir ao banheiro todos os dias, você pode emagrecer, você pode aliviar dores, você pode melhorar uma questão de ansiedade, tá? Façam o teste e me contem depois, tá certo? E por fim, eu vou deixar os meus contatos, né, para quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Eu acho que a maioria de vocês estão no grupo, tá? Se alguém não tiver, porque ainda não é um membro da Doterra, então sinta-se à vontade para conversar com quem te convidou para essa reunião e aprender, entender como faz para ser um membro da Doterra e consumir os óleos essenciais com desconto. Mas todos têm lá o meu contato no grupo, e para quem não tiver, estão aqui os meus contatos, caso tenha alguma dúvida, tá? No mais, eu agradeço e nós temos 5 minutinhos para encerrar a reunião, caso alguém queira trazer alguma pergunta. Acho que pode encerrar a gravação, Elcio.